Quais ferramentas utilizar para fazer a gestão de telecom, pensando na parte de planilhas? Então, beleza, eu tenho lá planilhas, quais são as ferramentas que eu preciso usar? Lógico, vou frisar porque eu acho que é importante. Se você não tem nada para gerenciar, é o pior cenário. Eu tenho um papel, eu anoto aqui no papel as informações, eu anoto na fatura, já é o primeiro passo. Depois disso, normalmente é bloco de notas, Evernote, por exemplo, se for necessário, e algum documento em texto. Depois disso, você vai para as planilhas, você gerencia os serviços contratados pela empresa através de planilhas. Aí tem diversos sistemas. Depois disso, vamos ser um passo após esses que a gente viu, é você utilizar um aplicativo ou alguns aplicativos para fazer a gestão de telecom. E essa escada normalmente é a que a pessoa utiliza na parte de gestão de telecom. Normalmente é esse fluxo. Então, entenda que tem esse meio de caminho, depende de onde você esteja, para onde você vai, mas entenda que é esse o fluxo, tá? Não vá da planilha voltar para o papel, que aí é meio que você regredir. A ideia é você ir para frente. Se você estagnou, está parado na planilha, mas está confortável para a empresa, tudo bem. Mas o nível seguinte é você ter um software, um sistema para fazer a gestão dos serviços. Mas, ferramentas, por exemplo, tá? Não existe regra. Depende da experiência, qualificação. Não adianta, no meu entender, eu te dar um sistema para você utilizar lá, mas você não tem um conhecimento prévio de como o sistema utiliza, ou você tem dificuldade de utilizar sistemas, você tem bloqueio de utilização do sistema, você prefere só usar planilha e acabou. Para que eu vou colocar um sistema para você? Gastar dinheiro, investimento da empresa para isso. Meu raciocínio não precisa. Vou para outra situação. Pessoas que utilizam papel para tudo. Anota, pega as informações, faz toda a análise. Ela vai querer planilha? Pode ser que não. Tem pessoas que têm resistência a utilizar um computador para fazer algumas operações. E aí? Você vai deixar e obrigar a pessoa, tirar a pessoa da atividade só por causa disso? No meu ponto de vista, como gestor, eu não acredito que esse é o melhor cenário. Eu posso capacitar, qualificar, fazer todas as ações. Mas se a pessoa tem aquela limitação, tenha cuidado. Vá aos poucos, e aí é um recado para o gestor de pessoas, não o gestor de telecom a princípio. Como gestor de pessoas, se você também for, você tem que, pelo menos na minha cabeça, pelo menos assim que eu faço, veja as limitações, qualificações e o que a pessoa quer, quais são os desafios que ela gostaria. Porque, garanto, tem pessoas que fazem no papel e ia ser um desafio enorme aprender a usar planilhas. Aprender a fazer relatórios. Você vai fazer assim, a fórmula já faz dessa forma. A pessoa vai ficar mega feliz. Eu já fiz isso e é ótimo você ajudar as pessoas a elas evoluírem. É um dos melhores sentimentos que existe na vida. É você conseguir auxiliar uma pessoa, seja profissional ou pessoalmente, mas profissional você vê que aquele brilho no olho volta, a pessoa começa a fazer as coisas. Para mim é a melhor coisa que tem. Por isso que eu criei o curso, reduzo o custo todo mês, mentoria e por aí vai. Metodologia para ensinar pessoas a darem um degrau a mais na parte de gestão de telecom. Mas, voltando para a parte de ferramentas, depende da qualificação. Tem pessoas que são autodidata, não precisa ter manual do sistema. Bota o sistema lá, a pessoa vai testar tudo, mexer, procurar e vai. Muitas coisas eu faço assim. Não tem um manual, eu vou lá e deixa eu ver como é que funciona, fazer assim, assim, assado. Se você tiver tempo, lógico, demanda para fazer isso, você consegue fazer. Mas o importante é ver o que cada pessoa tem de habilidade, de quem já está fazendo ou quem vai fazer. Se vai ser uma contratação de uma nova pessoa. Se você não está trabalhando e vai querer oferecer os seus serviços, vamos dizer assim, como gestor de telecom, você deve mostrar qualificação, você deve se preparar. Eu sei fazer isso, a gestão de telecom é assim, eu utilizo dessa maneira, as ferramentas que eu estou pensando em utilizar são essas, e por aí vai. Não adianta você chegar, no meu raciocínio, numa oportunidade de emprego e dizer, não, a gente vai ter que contratar a ferramenta tal, que custa tanto. Pode ser interessante, mas normalmente o pessoal vai querer que você mantenha os custos e reduza, não necessariamente que você aumente os custos. Então, veja sempre essa parte também, se você for para uma nova oportunidade. Mas, interessa a questão de ferramentas, tá? E o que eu uso? Eu já te passei um pouco, mas
eu prefiro reforçar isso para você entender. Isso é o que eu passo para os meus alunos. Quem é aluno meu vai saber todas as ferramentas que eu utilizo, vai entender como é que é esse mundo de gestão telecom e como é que eu faço. Para você ter essa noção. Eu utilizo para fazer a gestão telecom apps das prestadoras, os softwares. Ou seja, independente se a prestadora é A, B, C, D, cada uma tem seus sistemas. Só direitinho. Então, aplicativos das prestadoras. A gente vai precisar ter essa habilidade. Saber como o sistema funciona, onde buscar as informações, e muitas pessoas que eu conheço não têm noção de como utilizar a ferramenta de com todos os seus benefícios, todas as suas oportunidades. E quando eu vejo, por exemplo, no Reclame Aqui, dou uma pesquisada, vejo alguns fóruns, notícias, por aí vai, as pessoas buscando uma ação que tem como fazer na ferramenta, que tem como fazer no sistema. Por exemplo, no aplicativo Anatel Consumidor, tem diversas ferramentas que a gente utiliza, que são softwares, sistemas, e que não necessariamente é do nosso controle, não é uma planilha que eu consigo controlar, ou um sistema que é meu, que eu consigo fazer a gestão lá dos serviços. É um sistema de uma empresa, seja a sua prestadora ou, por exemplo, a Anatel, ou seja, empresas que envolvem a prestação do serviço. Então entenda que são ferramentas que você precisa utilizar. Eu utilizo aplicativos do Google, planilha do Google, outros documentos, diversas ações, porque fica tudo na nuvem. Para mim é muito mais simples manter a equipe fazendo isso. Para mim é muito mais fácil de fazer auditoria, analisar se está andando, o que é que está andando, o que é que não está andando. Todas as ações para mim ficam mais simples por estar tudo na nuvem, tudo online. Bloco de notas Evernote. Ah, você pode ter pensado, para que eu vou usar bloco de notas Evernote? Evernote é um aplicativo, tá, que é um bloco de notas na prática. E você tem como usar ele de forma gratuita também. Então você não vai ter custo aqui com ele. E na prática, eu uso bloco de notas e muito. Porque ou eu vou usar bloco de notas ou eu vou escrever. Aí é um fluxo que eu aprendi no call center. Quando eu trabalhei tanto para Claro quanto para TIM, no call center, cada um suas demandas, eu vi que o que a gente fala é muito rápido. A gente está numa ligação, ou no WhatsApp, por exemplo, da vida, a gente troca as demandas e vai. No WhatsApp fica mais fácil, que deixa registrado. Mas normalmente quando eu tenho uma ligação, quando eu tenho uma demanda, você colocando no bloco de notas, com quem eu estou falando, qual é o protocolo, qual é a demanda que eu vou tratar, quais são os dados que eu preciso para confirmar com a prestadora ou não, isso facilita muito o fluxo, pelo menos para mim. Deixa muito mais rápido, que eu já sei com quem eu vou falar, prestadora, lógico, o que é que eu vou falar, quais são as informações que eu vou passar e por aí vai. Então, é uma ferramenta que eu utilizo, que na prática pode ser que muita gente não use, mas eu acho mais fácil. E apps ou aplicativos para análise do retrato de cada uma das faturas. E aí, se você não sabe o que é retrato, eu vou te explicar. Se você já sabe, ótimo, você está vendo minhas aulas. Mas, se você não entende o que é retrato, na metodologia Reduz o Custo no Mês, no pilar de negociação, para a gente buscar as melhores propostas, existe um módulo específico do curso, só para você entender, em que eu tenho que enxergar qual é o meu retrato. Ou seja, o que é que eu uso, como é que é o meu consumo. Isso eu, indivíduo, se for pessoa física, se for empresa, todas as linhas da organização, qual é a utilização delas. Qual é o plano contratado, o que é que ela consome de voz, de dados, serviços. Isso é o retrato. Você tem esse retrato, você pode ter, por exemplo, e aí varia, né? De 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, até 1 ano. Você consegue fazer essa análise dependendo da estrutura da empresa, tá? Mas aí é outro assunto, mas só para você entender essa composição do que o retrato. E neste fluxo de retrato, existem empresas que fazem o tratamento das faturas. Elas pegam as faturas, na prática, tá? O que é que eu vejo que elas fazem? Pega o PDF, transforma isso em um banco de dados, linhas e colunas, banco de dados, e te dão relatórios em Excel. Simples assim. Planilha. Excel, planilha, você tem aqueles relatórios, aí você faz
a análise que você precisa, identifica o comportamento de consumo e por aí vai. Então, normalmente é esse conjunto de aplicativos que eu utilizo. Lógico, né? Existem outras funções, outras ações, mas o importante aqui é você ter ideia de quais ferramentas utilizar para fazer a gestão de telecom. E aí, lógico, cada empresa pode ter um fluxo diferente, mas normalmente você não vai sair desse conglomerado. No máximo você, em vez de utilizar a ferramenta do Google, pode usar da Microsoft, pode usar de outras empresas, mas você vai estar nesse meio aí de ferramentas.